foi com a cabeça que o ex-jogador Bellini se consagrou na seleção brasileira em 1958. Mas esse impacto da bola com a testa também provocou uma demência no ex-jogador. Quem fala com a gente agora é a doutora Léa Grimberg, que fez o laudo final da morte do ex-jogador. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Doutora, na época ele tinha o Alzheimer, mas que também não foi a causa da morte dele. O que além do Alzheimer ele tinha que ajudou a morte, ajudou a causar a morte dele? Bom, o jogador Bellini, ele faleceu de outras causas. A doença de Alzheimer é uma demência, é uma perda de memória que vai ficando pior até um ponto que a pessoa não lembra mais quem é, não lembra mais as pessoas queridas e não consegue mais viver sozinha. Então, apesar de não ser a causa de morte, a demência ela é muito prejudicial, ela dura anos, como no caso dele, pelo menos 18 anos. O que é importante para a gente entender é o que causa essa demência, o que causa essa perda de memória. A mais comum é a doença de Alzheimer. Quase todo mundo conhece alguém que tem doença de Alzheimer. Mas, no caso do jogador Bellini, os nossos estudos comprovaram que o que causou essa demência, essa perda de memória, não foi a doença de Alzheimer. Foi uma doença chamada encefalopatia traumática crônica, que é causada por traumas repetitivos na cabeça, como, por exemplo, cabeçadas na bola durante um jogo de futebol. E é uma doença também que atinge pessoas de outras modalidades. É um impacto delas mesmo que causa o ETC? A gente acredita, e a evidência é muito forte, que é o impacto que causa essa doença. E eu falo isso porque não é só nos jogadores de futebol, que na verdade nem é um esporte muito violento e que usa a cabeça, mas, por exemplo, em futebol americano ou em boxe, isso é muito claro, essa relação entre jogar o esporte e ter contusão, bater a cabeça com essa doença. Não imediatamente, ela vai se desenvolvendo aos poucos, ao longo da vida e cada vez fica pior. Tá ótimo, doutora, muito obrigado. Rafael Schmelli para o canal da TV PUC Rio no YouTube.